Glória a Deus. Voltamos aqui para falar da intimidade. Intimacy, a letra I do Fai. O Salmo 31 e o verso 20, eu gosto tanto desse texto, acho tão lindo ele. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Deus escondendo o homem no lugar mais profundo da presença dele. Talvez no Salmo 91, quando fala que nós vamos repousar no esconderijo do Altíssimo, esse Salmo 90 e 91 foi composto por Moisés. E ele sabia que aquela cobertura e aquela proteção representava a presença de Deus. Aquela cobertura do tabernáculo representava a cobertura que Deus dava da presença dele para o povo de Israel. Há um outro texto que eu acho maravilhoso e eu quero te incentivar a fazer colocar pontos quando você achar um texto interessante. Por exemplo, no Salmo 25, diz, no verso de número 12, diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta. Vem uma resposta de 7 pontos. Todas as vezes que você o ver na Bíblia, espera no Senhor, esperei no Senhor, como o Salmo 40, esperei no Senhor, faça uma pergunta: o que aconteceu depois que se esperou no Senhor? Ele se inclinou para mim. Essa palavra hebraica, de se inclinar, tem um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Ele fala que essa palavra é a palavra de uma criança que fica puxando no pai, e o pai grande, alto, a criança puxando, o pai se abaixa, olha nos olhos e fala o que você precisa. Ele se inclinou, eu esperei, ele se inclinou. Então existem algumas coisas que acontecem quando a gente espera no Senhor. Renova as forças, sobe como águia. Existe o esperar de uma promessa e existe o esperar no lugar secreto em oração. Você vai pegar essas duas dimensões e vai aplicar para a sua vida quando você vê isso no Salmo. Esperar de uma palavra, uma promessa, de um tempo, e esperar na presença. No Salmo de número 25, diz o segredo do Senhor. No Salmo 25, 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? A primeira coisa, que quem teme ao Senhor. O temor é iadar. É uma das palavras que é intimidade, respeito. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai ensinar ele o que ele deve escolher. A sua alma repousará no bem. A sua descendência herdará, terceira coisa. A quarta, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dará a saber o seu conserto. Seu conserto é a sua aliança, seu pacto. A palavra yadá é intimidade no hebraico. E a palavra temor é respeito, uma honra, o medo de perder a sua presença. Por isso que a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Porque quando você mostra respeito para Deus, mostra que você já começou a ser sábio. Os olhos do Senhor vai estar com essa pessoa e não vai deixar a rede pegar ele. Olha para mim, tem piedade de mim, porque eu sou solitário e aflito. Então aqui uma pessoa que teme ao Senhor, que espera no Senhor, vai viver essas coisas. Então quando você vê nos Salmos, tira essas lições, tira estas chaves desses salmos de intimidade. Por exemplo, você folhear a sua Bíblia e você ir até o Salmo de número 62. Diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Bom, como eu te falei, esperar numa promessa e esperar na presença. A gente precisa aprender a esperar na presença. Sabe que quando a gente espera na presença e luta pela presença, como Jacó fez, Deus
ele libera a transformação que Jacó teve. Uma pessoa ousadamente disse que Jacó lutava com o anjo e o anjo empurrava ele. Porque esse empurrão parece a adversidade da nossa vida que empurra a gente para a gente não ter intimidade com Deus. E o Salmo 62 diz que espera, dele vem a minha salvação. Se você pegar o Salmo 63, que é a continuação desse Salmo, Salmo 63 diz: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e ver a tua glória, como vi no santuário. O preço para ver a glória de Deus. O preço que se paga para ver a glória de Deus é a busca. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os teus lábios, meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei quando viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de um tutano de gordura, e minha boca te louvará com alegres lábios. Uma coisa que eu quero falar, você vê que intimidade às vezes tem um preço. Sabe que às vezes você é testado para ter intimidade. O Jó aconteceu isso. O Jó, ele disse: eu te conhecia de longe, mas agora, depois de tudo que eu passei, eu tenho mais intimidade com você. Um casamento, depois de lutas e de batalhas, ele se torna a amizade entre um pai e um filho, uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, se aproximam mais. Dentro desse I, nós queremos falar alguma coisa que vai ajudar você. Existem meios de comunicação que Deus se comunica, certo? Existem as visões, existem as profecias e existem os sonhos. Essas comunicações Deus dá ao homem. Pelo seu Espírito ele derrama. Existem pessoas que, claro, têm um dom profético. Existem pessoas que têm uma igreja profética. Existem pessoas que têm o ofício profético. E existem pessoas que de verdade ouvem a Deus, porque o Espírito Santo está sendo derramado. E dentro dessas comunicações, nós perguntamos como nós podemos ouvir a Deus. Como nós podemos deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida. Se você puder buscar em visões, revelações, vai acontecer algumas coisas com você que vai fazer você desistir. Medo de entrar em ocultismo, medo, idolatria do coração de alguma coisa que não foi tratada, medo de perversão, porque você não pode esquecer que quando você está esperando no Senhor, você está meditando nele, você está mergulhando, é um soaking, uma imersão nele. E às vezes a imersão nele faz a gente imergir em nós mesmos. Vem coisas para fora, você descobre coisas em você mesmo. Por isso a Bíblia fala que quando a gente conhece o Senhor, na verdade a gente está sendo conhecido por Ele. Ou seja, quanto mais fundo em Deus, mais fundo Ele vai em você. A palavra revelação é tirar o véu. Então, quanto mais ele tira o véu dele, mais você tira o seu também. Ou talvez o seu precisa ser tirado, removido, para que o dele seja tirado também. Depois que você descobre essas chaves de intimidade, você vê que os discípulos estavam no caminho de Emaús e segurou Jesus. E eles estavam perto da presença, mas os olhos estavam fechados. Não viu que é o Senhor. Às vezes a gente está do lado de Deus, da unção, da presença, mas os olhos ainda estão fechados. E como diz um pregador de um avivamento, a gente tem que agarrar o Espírito Santo e levar ele para a nossa casa, para o nosso lugar secreto. Se você conseguir usar dessas ferramentas, desse relacionamento, você vai não só falar com Deus, a sua oração será uma oração de ouvir mais a Deus do que falar. Talvez aí nasça o ministério profético. Diz que no tempo de Samuel, as profecias eram tão raras que quando Samuel começou a ter revelação e profecia, é como se tivesse colocado uma linha telefônica em Israel. Samuel virou a central dos ramal. Outros começaram a ter visão e revelação e profecia. Quando uma pessoa ouve a voz, ela pode ativar outras pessoas a ouvir a voz. A palavra hebraica é batkol, uma voz, ou a filha da voz, que é o eco, a filha da voz.
é o eco. Nós precisamos trazer para o dia a dia essas revelações, essa intimidade da presença de Deus. Então eu quero falar com você sobre algumas chaves que foram usadas para falar sobre intimidade. Uma pessoa chamada Mark Frank, que era amigo de John Arnold, escreveu sobre intimidade. E ele falou que existe 4 chaves que a gente pode usar para ouvir a voz de Deus. Primeiro, ele deu uma explicação científica para a intimidade. Ele falou que tem o lado direito do nosso cérebro, que é o lado de imagens, de visões, de revelações, de habilidades, o lado direito. O lado esquerdo é o lado da razão, dos cálculos, ok? E ele disse que você pode ouvir a voz de Deus. Se você é muito para esse lado, você pode ouvir esse lado. Por exemplo, pela música, por exemplo, por uma imersão, pelas imagens que vêm. E ele fez uma comparação de que aqui se cria e aqui executa. E um dia eu estava lendo isso. E me veio a imagem de Bezalel e Oliabe. Bezalel é o homem que tinha as revelações do tabernáculo. E o Oliabe era o homem que executava as revelações. Então, eu chamei esses 2 homens, que para os judeus eles têm 12, o Bezalel tinha 12 anos de idade, ele tinha revelações. E ele representava o lado direito do nosso cérebro, representa o lado direito do cérebro, e o lado esquerdo do nosso cérebro representa o Oliabe. Se o Espírito comunica com a sua mente, com reflexos, com pequenas imagens, com pequenos reflexos, pequenos sonhos. Freud disse que a gente esquece o nosso sonho porque o nosso eu não quer aceitar as coisas irreais, as coisas que não têm realidade. Eu acho que existem 4 níveis de sonhos que ele reflete também nas imersões da presença de Deus. Por exemplo, existe um sonho que você sonha e ele vem porque é muito do teu pensamento, do que você trabalhou, do que você fez. A Bíblia fala, pelas muitas ocupações vem um sonho. Então você sonha trabalhando, sonha com o dia a dia. Existe o segundo nível, que é um sonho, onde Freud mais vasculhou, é a sua alma falando alguma coisa que não está bem. Então ela usa defesas, imagens, a sua alma colocando para fora alguma coisa que não está bem, e às vezes sem sonhos, são sonhos recorrentes. E o terceiro nível de sonho é um sonho carta de Deus. Deus vai falando com você, se eu começar a falar de comida, se eu começar a falar de viagem, de lugares, a sua mente vai viajar. Imagine dormindo, Deus falando com você, cria imagens. As pessoas chamam de carta de Deus. E a 4ª parte do sonho é quando de verdade você tem um arrebatamento, vai a um lugar e você tem um sentimento de que já esteve ali em alguma parte da vida. Alguns chamam isso de déjà vu, já estive aí, já vi isso. Bom, essa é a parte dos sonhos. Essa é a parte que Deus comunica com você com o sonho. Mas quando você começa a praticar a vida profética, a vida de ouvir Deus, tudo que você ouve dormindo, Deus faz você ouvir acordado. Tudo que as imagens que vêm em sonho, e por que Deus fala com você no sonho? Porque você não vai lutar, você não vai guerrear, você não vai dizer isso é meu, você está simplesmente recebendo. Se nós formos para o lugar secreto e começar a ter imersão na presença, o soken tem vários tipos de soken. Existe um soken onde você descansa, que é a imersão, está na presença descansando, que é a palavra meditar, né, em hebraico, descansando. Você pode estar lá sendo curado, imagens vão vir e coisas, experiências que vão dar para você. Você pode aprender, porque ele pode começar a dar visões, revelações, profecias e te ensinar. Uma comunicação profética onde você vai a Deus e não falar. Um dia uma pessoa disse para mim, que é engraçado, você quer orar, mas só você quer falar. Imagine viajar com uma pessoa e só você falou. Aprende mais a ouvir Deus na oração do que falar. Vai ao lugar secreto e tenta ouvir. E existe o soken que vai de verdade te levar às dimensões celestiais, ao lugar de glória, à sua presença. O Yang Shu chama isso de 4ª dimensão, ou a dimensão celestial, onde você vê tudo que está sendo feito por você em algum lugar celestial. Bom, depois que a gente aprendeu sobre Bezalel e Oliabe,
Então a sua mente vai ter alguns reflexos, insight, umas luzes, uns reflexos, um flash. Você vai ter isso. E às vezes você não sabe executar, não sabe como guardar isso e não sabe praticar isso. Então, à medida que vai se tornando tendo revelação, você vai ter que usar as chaves para guardar essas revelações que você vai ter. Ele usa o livro de Abacuque, capítulo 2, que fala: Abacuque subiu na torre e disse: eu esperarei no Senhor o que ele fala comigo. E Deus falou: escreve a visão que você teve. Ele desenvolveu aí 4 chaves para ouvir a Deus. A primeira chave que ele fala é se aquietar. É parar e guardar e descansar na presença para ouvir Deus. Não só parar os barulhos externos, parar os barulhos internos também. É engraçado que quando nós vamos orar e estar na presença, a gente lembra de coisa que tem que fazer, a gente fica agitado. Um dia uma pessoa disse para mim: demora tanto para se conectar, e você demora para aprender a se conectar, que no começo, os 30 minutos que você começa a orar, parece que você nem está orando, porque é uma luta de alma e de carne que nunca está ali. Depois dos 30 minutos parece que flui. 40, 30 minutos, começa a fluir e ficar gostoso. Aí agora que muita gente levanta. E se você vai mais fundo, mais presença vai ser liberada e vai ser mais profundo. Se for mais, isso não estava no meu pensamento de falar com você. Mas eu já estive em momentos de ficar 2, 3 horas, 4 horas de joelho e sentir que ele está me chamando para mais fundo. E você não sabe as camadas que foram eliminadas. E chega um momento que a presença se torna tão real, tão forte, e você não quer parar mais. Eu que era 1 hora, para você não importa o tempo mais, você está no Kairos, o tempo de Deus. É como se você fizesse uma viagem celestial e o tempo aqui não importa mais. E ali você fica com Deus, caminha com Ele, tem visões, revelações, profecias, e vai mais fundo, e vai mais fundo. Quando estourou o avivamento de Toronto, tem um homem que chama Dan Slay, ele era um dos líderes, ele abriu a casa dele para as pessoas fazerem soaking. Então você entrava aqui na sala, tinha um monte de gente deitada, buscando Deus. Ficou anos ele cedendo a sala da casa dele para as pessoas fazerem imersão. Então, quando a gente vai para este lugar e vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, isso aí o salmista tinha. Isso Jesus vivia. Se você prestar atenção, Jesus fala para os discípulos irem e ele vai depois na madrugada andando sobre as águas. Quando se faz o cálculo, calcula que Jesus estava 8 horas já orando. E ele viu os discípulos, sentiu que os discípulos não estavam bem. Quando a gente vai mais fundo nisso, revelações vêm. E eu posso dizer para você, quem sabe foi nisso que João do Apocalipse viveu. Ele foi imergindo tanto na presença que chegou um momento que Deus começou a dar revelação. A gente fala do Apocalipse como se fosse o fim do mundo. O Apocalipse significa revelação. Ele foi mergulhando tão fundo que uma tradução ousa dizer, em vez de falar enquanto eu estava na ilha, diz enquanto eu estava adorando na ilha. Ele foi mergulhando tão fundo que Deus mostrou o passado, o presente e o futuro. Quem sabe isso pode acontecer com você, quando você está aí na presença. Você vai ser tentado a sair. Você vai ser tentado a ir embora. É como se o anjo de Jacó que empurra, representando a gente para desistir da oração. Se você ir mais fundo, você vai começar a ser transformado. De Jacó em Israel. Os desafios vão querer te empurrar para você sair de perto. Mas você tem que usar essa força que faz contra para você ir mais fundo na presença. Permita-se afundar na presença. Se permita ir fundo na presença. É impossível alguém que quer ter profundidade com Deus. Madame Guion disse isso. Ela ensinava os passos para ir na presença. Ela falava, pega um texto, medite nesse texto, deixa que esse texto fica repetindo ele, fica pensando nele. Daqui a pouco você vai fazer parte do texto, você vai se ver ali.
Daqui a pouco você vai começar a sentir que está abandonando, como Jesus falou para os apóstolos. Sai de perto da beira e vai mais fundo para pescar. Você vai sentir como se estivesse saindo da beira da praia para ir mais fundo com Jesus. E aí ela disse que ia afundando na presença de Deus, ia morrendo os pensamentos, ia sentindo o abandono de coisas e sentindo aquela solidão, aquela morte, e você iria mais fundo. Henri Nouwen foi um padre holandês. Henri Nouwen escreveu um livro chamado O Espaço para Deus. A Arca da Aliança tinha 2 querubins aqui. Os rabinos falam que era rosto de criança, e no meio tinha um espaço onde Deus entrava. Se você não dá um espaço para Deus aqui na sua vida espiritual, no seu espírito, no seu coração, como Deus vai sentar? Estamos cheios, não completos. Dê um espaço para Deus. A segunda chave, depois de se aquietar e ir fundo, ele fala que você tem que buscar uma visão enquanto você ora. E o que impede de você ter essas visões? Em alguns momentos eu falei rápido. Os bloqueios que você tem é coisas não tratadas, medo de entrar no ocultismo, pecados não confessados, porque você vai viver, rever cenas, porque você está imergindo em Deus, Deus está imergindo em você. Você também está fazendo uma imersão dentro de você. Existe imagens ruins que você quer ser livre dela, e toda vez que a gente vai para o lugar secreto, a gente encontra com um caos interno que a gente tem que resolver. Por isso a gente foge de lá. A maioria de nós fugimos de ficar parado num ambiente sozinho, porque se eu parar, eu vou fazer uma imersão em mim mesmo. E tem muita coisa a resolver. Então eu preciso estar com pessoas. E aí estamos envolvidos e não desenvolvidos. Correndo e não crescendo. Então busca uma visão. Como Madame Guion disse, busca uma imagem. Jesus está com você no barco. Um texto onde você gosta muito, na fornalha. Eu estou passando por um momento tão difícil. Estou imaginando que eu estou passando uma fornalha. Ou uma rema, uma palavra que Deus dá no seu coração. Medita nela. Fica meditando nela. É Deus falando com você. Como uma cova de leão, eu estou aí. Como a traição, José que foi traído, esteja aí. Viva essa cena. E você vai emergindo e buscando essa visão. E pergunta, onde você está, Jesus, nessa visão? Se ele te mostrar coisa do seu passado, para onde você estava nesse momento? Onde você estava quando isso aconteceu? Ele vai te mostrar. Ele nunca deixou de estar lá. Busque uma visão enquanto ele fala com você. A terceira é reconhecer a voz em cada pensamento. Cada pensamento que vier, o insight, a luz, o flash que vir, aquilo que você sabe porque sabe, porque sabe, porque sabe. Aquelas imagens que começam a vir, escreve ela. Cuidado, você não pode, em primeiro plano, ir desafiando tudo e falando tudo que vem. Escreve, deixa guardado. Deus vai começar a mostrar para você essas profecias acontecendo. E aí você vai entender que você está sendo chamado para ir ser uma pessoa que ouve Deus e fala, representando Ele. Quando eu comecei a ouvir a Deus, eu saía falando tudo. Eu não queria ser um fofoqueiro de Deus. Eu queria ser uma porta-voz de Deus. E às vezes eu não tinha maturidade no falar. A voz pura vinha aqui e a mente acelerada e ansiosa corrompia tudo. Descansa, escreve, vai chegar o momento certo. Espera o momento certo de ser falado. A Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio se ele ficar quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Deixa a voz vir, guarda ela. Vai fortalecendo você. E eles guardavam a respeito de Jesus no coração. E guardaram no coração a respeito de Sansão. E guardaram no coração quando ouviram profecia sobre Samuel. O sonho de Jacó e de José guardaram no coração. Guarda o que ele fala.
E vai chegar o momento de você falar. Vai encher como um vinho, como um amigo de Jó. Estou cheio de vinho, Eliú. Preciso falar. Vai chegar o momento de você pôr o vinho novo para fora. A quarta coisa é escrever. Ele fala escrever. E eu acho importante você escrever tudo que Deus fala no momento da presença ou na caminhada diária. Porque você vai se imaginar você com Jesus, trabalhando com Ele, como no livro Praticando a Presença, trazendo Ele para sua casa, junto com seu filho. E é nisso que eu pratico. Eu gosto de trazer a presença para estar com meu filho, com a minha esposa, com a minha casa, com os desafios piores. Eu quero trazer a presença para esse lugar. Escute. Mas eu ouso a dizer, não só escreva. Talvez Deus te dê desenhos. Talvez Deus te dê música. Talvez Deus te dê histórias. Talvez Deus te dê ideias. Execute elas. Talvez Deus te dê até um teatro. Escreva tudo. Grave tudo. Fale. Deixe Ele fluir. Ame a Deus com o teu coração, tua mente, teus pensamentos e o teu poder. Essa palavra hebraica é habilidades. Deixe que o amor flua por as suas habilidades. Ele vai falar por isso. Deus te abençoe. Um abraço.